me solicitaram um nome para essa Biotalk, por que biologia? Gente, eu nunca quis fazer biologia. Jamais. Desde que eu era muito pequena, eu queria fazer jornalismo. Eu escrevia super bem, ganhei vários. Eu sou, assim, algo para vocês terem ideia, vocês são muito jovens. Eu sempre fui muito estudiosa, né? Meus pais, meu pai é filho de imigrante, meu avô veio da Itália, ele aqui no Brasil, pedreiro, meu pai pequeno, trabalhava com ele também como pedreiro, mas assim, meu pai passou para a gente a importância de estudar, né? Meu pai depois estudou, e aí depois ele passou de pedreiro para mestre de obras, e depois para desenhista arquitetônico, ele participou da construção de Brasília. Então, assim, eu também choro. A honra de ser discente está aqui no meu braço, né? Porque a nossa família é baseada em trabalho, né? Mas assim, eu queria fazer jornalismo, e desde pequena ganhava prêmios de redação, escrevia muito bem, e aí com 17 anos eu tinha que ir para a faculdade, eu tinha que sair porque eu nasci em Itápolis, uma pequena cidade do interior de São Paulo, mas depois meus pais, quando eu tinha meses, se mudaram para São Manuel, e aí cresci lá. E eu não podia fazer jornalismo na Redondeza, porque não tinha. E eu tinha um namorado, com 17 anos, e ele era a coisa mais importante da minha vida naquele momento. Então, jornalismo fora de cogitação. Aí, o que eu tinha? Na Unesp de Botucatu, eu tinha as opções de fazer medicina, biologia, medicina veterinária, agronomia, e aí vou fazer, então, biologia. Meu namorado ficou feliz, eu não. Mas, enfim, vamos lá. Quando o curso começou, todos os dias eu me perguntava eu passei super bem, passei em terceiro lugar, assim, com pontuação, naquela época a gente tinha opções nos cursos, primeira opção, segunda opção e tal, passei com pontuação para fazer medicina, mas não, fui lá fazer biologia, não queria mesmo, também nem hoje faria. E aí, quando começou, todos os dias eu me perguntava, o que é que eu estou fazendo aqui? Minha faculdade na Unesp é um curso muito completo, então a gente tem desde anatomia humana, animal, comparada, todas as químicas, matemática, biofísica, eu detesto exatas. Então eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Aí, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, aí um dia no terceiro ano a gente começou a fazer as patológicas, aí eu tive aula de malária. Quando acabou a aula, eu falei, eu quero trabalhar com isso. E fui conversar com o professor Sogaiá. Aí eu falei, professor, eu quero trabalhar com o senhor com malária. Ele falou, minha filha, eu não trabalho com isso, eu trabalho com Chagas. Eu dei aula de malária, porque é da grade, mas eu trabalho com Chagas. Você quer trabalhar com Chagas comigo? Eu falei, não, eu quero trabalhar com malária. Não, então eu vou apresentar você para o professor Salata, porque ele trabalha com malária. Eu falei, não, eu quero trabalhar com o senhor e com malária. Então, assim, estava escrito, né? Só um parênteses. Nessa época, eu já não namorava mais a mesma pessoa. Me apaixonei por um anestesiologista e a vida seguiu. Né? Então, também não ia voltar atrás, né? Aí começamos, ele falou, então a gente vai começar do zero, né? Aí a gente começou, na época, assim, era um momento em que a gente começava a observar a resistência do Plasmodium falciparum à cloroquina. E isso já tinha causado um desastre na África, né? E a gente via
isso começar a acontecer no Brasil, resistência do falciparum à cloroquina, que era o medicamento mais usado na época. E aí a gente começou a trabalhar para fazer testes de sensibilidade, né? E foi muito difícil, né, para os dois, para ele, que começava uma linha de pesquisa já, um professor experiente, maduro, mas ele não conseguiu se livrar de mim, então vamos lá. Aí a gente começou começamos a trabalhar juntos, e aí o primeiro grande desafio, ele falou, bom, agora você vai dar aula para o 5º ano de medicina, a gente tem um curso, é um modelo experimental, e aí você vai dar aula para o 5º ano de medicina. Então, assim, eu estava no 3º ano de biologia, e aí eu comecei a me preparar para enfrentar esse desafio. Bom, ok, me preparei, e aí eu me formei, meu pai, a gente ensaiava a valsa da formatura por meses, e meu pai morreu 3 meses antes de eu me formar. E eu era oradora da turma, então foi muito difícil. Mas aí me formei, e a gente tinha até pouco tempo um programa da Fundap de especialização, então eu fui fazer esse curso de especialização na Faculdade de Medicina, continuei trabalhando com o professor, e aí, assim, durante esse estágio, eu precisei aprender a fazer cultura de Plasmodium falciparum, e aí tinha um pesquisador que tinha vindo do Reino Unido, de Edimburgo, e que montou um programa de malária no Instituto Evandro Chagas, no Pará. Aí eu fui, e eu morrendo de medo, porque muito jovem, nunca tinha saído daquelas cidadezinhas pequenas do interior, e o meu preceptor, ele disse, olha, o cavalo só passa selado uma vez, se você não pegar agora, talvez você não possa voltar depois. Então, fui sozinha para Belém do Pará, fazer o meu estágio no Instituto Evandro Chagas. Aí fiquei lá 4 meses, depois voltei, depois fiz mais um tempo, e aí fui me aperfeiçoando em práticas e em protocolos que a gente não tinha. Esse pesquisador, ele veio de Edimburgo com linhas de pesquisa de ponta, então comecei a absorver. E aí eu tinha, no 2º ano desse estágio, eu tinha uma oportunidade de ir para o Japão, porque o grupo de Botucatu, da Faculdade de Medicina com quem eu trabalhava, ele tinha uma colaboração com a Universidade de Guma do Japão. Aí fui eu aprender inglês para viajar para o Japão. Só que aí, 2 meses antes de eu viajar, e assim, detalhe, na Faculdade de Medicina de Botucatu, biólogo, aí começa, né? Biólogo não era contratado como docente, só como biologista. Eles só contratavam médicos como docentes. E aí, 2 meses antes de eu viajar, eu já estava terminando esse estágio de 2 anos de especialização. Aí, 2 meses antes de eu viajar, eu recebi um convite para montar um laboratório de pesquisa na SUSEM, que era uma autarquia da Secretaria de Saúde e que foi extinta no governo Dória, junto com outras instituições. Mas isso era meados de 1980, né? Quando eu recebi esse convite. Aí eu vim para São Paulo, fiz uma entrevista com o superintendente na época, porque quem me indicou foi o pesquisador de Belém, do Instituto Evandro Chagas, num congresso, perguntaram para ele, você tem alguém para indicar que a gente precisa montar um laboratório de pesquisa? Sim, ele falou, podem contratar a Silvia, que ela vai conseguir. Ele tinha essa certeza, eu não tinha. Então eu vim, fiz uma entrevista e aí mais um desafio, né? Porque eu não conhecia ninguém em São Paulo, ninguém. Então, quem me convidou para vir trabalhar foi o professor Marcos Bolos, que é uma referência em malária,
com quem eu trabalho até hoje. Semana passada a gente estava a semana inteira dando aula no curso do Ministério em São Luís, e todos os dias eu agradeço a essas pessoas todas, né? Aos meus pais, claro, mas ao professor Soleá, me recebeu, apesar, né, ele não estava com a mínima vontade de trabalhar com malária, e ao professor Virgínio de Belém, e ao professor Marcos, e ao doutor Guilherme de Souza, que na época era superintendente, e que confiaram em mim. Aí eu vim, de novo, uma situação muito difícil, né? Às vezes, à noite, eu só tinha dinheiro para comprar um pão, não conseguia comprar um pão com queijo, né? Porque eu fui contratada como assessora para a montagem desse laboratório, e aí o meu primeiro salário demorou quase 3 meses, então foi muito difícil, mas foi muito útil, né? A gente só aprende mesmo quando a gente passa por essas situações, né? A gente só valoriza a vida da gente quando a gente tem essas oportunidades. Então, aí, comecei a montar o laboratório, e aí eu tinha pesadelos todas as noites, que os parasitos não cresciam, que eu não conseguia fazer experimentos, foi um horror, mas deu tudo certo. E assim, desse trabalho que a gente começou a fazer testes in vitro para ver a sensibilidade do Plasmodium falciparum aos antimaláricos e principalmente a cloroquina, que era a ferramenta que o Ministério tinha para tratar. Os nossos resultados, as primeiras vezes que a gente levava para congresso, o Ministério dizia, não é possível que haja 100% de resistência, deve ser 10%. E aí a gente fez um trabalho aqui, né, onde, aqui em São Paulo, o paciente não podia, ele dizia, não, ele foi reinfectado, não é resistência. E aí a gente mostrou, tratando os pacientes aqui com a cloroquina, que todos voltavam a ter malária. E aí isso foi um marco para mudar o tratamento do Ministério da Saúde para todo o Brasil, né? E aí, assim, depois eu fiz o mestrado, também foi um desafio que meu orientador, o professor Luiz Hildebrando, um dos papas na malária, só que ele era do Instituto Pasteur de Paris. Então, imaginem fazer um mestrado com o orientador morando em Paris. Ele tinha ido embora na época da ditadura e ficou muito tempo no Instituto Pasteur. Depois o doutorado eu fiz com o professor Marcos Boulos, já na Faculdade de Medicina. E aí, em 2001, a gente montou o Núcleo de Medicina do Viajante, que é onde a gente está até agora, e que faz prevenção para viajantes, né, uma coisa super importante, porque São Paulo tem um intercâmbio muito grande com países africanos, né. A semana passada, quando a gente estava comemorando o meu aniversário, que os funcionários e os alunos me fizeram uma festinha surpresa, a gente recebeu a notícia de uma morte. Um paciente de 22 anos, um indiano, que chegou no Brasil, ele indiano, estava fazendo turismo no Togo, e depois ele veio para São Paulo, e ninguém desconfiou que ele tivesse malária. Esse é o nosso maior desafio. A gente persegue a informação até hoje. Por mais que a gente divulgue a doença, o médico não suspeita, e isso faz com que a gente tenha a letalidade na região extra-amazônica é 100 vezes maior do que na região amazônica, onde todo mundo conhece a doença. Hoje, assim, a minha vida, nesse tempo todo, eu sou raiz e Nutella. Então, eu tenho meus períodos aqui, de ar-condicionado, de trabalho de bancada. A gente tem uma atividade muito mista, a gente faz atendimento e a gente faz pesquisa, né? O mesmo laboratório faz atendimento, nós somos a referência de malária do estado de São Paulo. Eu durmo com o celular todos os dias do meu lado, porque não é raro
de madrugada alguém mandar uma foto de um parasita, uma doença pouco conhecida, então a gente tem no estado, a gente tem 15 unidades de referência. Então, às vezes, aquele que está lá de plantão, ele tem dúvida, e eles têm todos o meu celular, está na boca de todo mundo, e aí eles mandam fotos para a gente discutir os casos. Então, é uma vida que, assim, a gente não tem feriado, a gente está sempre disponível por sermos a referência e por ser uma doença extremamente desconhecida fora da região amazônica, né? E aí eu tenho a minha parte raiz, que é, desde o primeiro projeto que a gente teve, a gente abordou a área de garimpo como campo de estudo, né? Até hoje, quer dizer, a gente começou a trabalhar em 1990 e poucos em área de garimpo, no sul do Pará, norte do Mato Grosso, e a gente vê hoje a mesma situação, né? Nada tem oscilações, melhora, piora, mas a gente mantém essa fonte de infecção. Então, essa minha parte raiz é viajar 3 dias para chegar em Jacareacanga, no sudoeste do Pará, onde a gente dorme no Hotel da Tânia, a gente compartilha o ambiente com os garimpeiros que vão com as moças. Então, outro dia nós estávamos sentados fora, esperando a equipe da Secretaria de Saúde, fora do hotel, num banquinho, e aí batendo na janela, e a moça, lá dentro do quarto, dizia, está bom para ti, está bom para ti, e eu, minhas alunas ali, ouvindo, né? Então, é um ambiente em que a mulher é muito maltratada, e eu acho que essa é uma das questões que a gente está abordando agora. A gente vai entrar com um projeto para infecções sexualmente transmissíveis em área de garimpo, junto com a malária, porque a malária é sempre o carro-chefe nesses locais. Então, esse é o meu lado raiz. Com essa idade, com esse fenótipo, eu me meto nas voadeiras, desço nos baixões para a gente ver quem é que está lá, se precisa de lâmina. A gente corre risco, porque são áreas que a gente tem frequentemente máquinas queimadas, então a gente precisa ir de uniforme. Então, é uma atividade de alto risco, mas, assim, hoje eu sei porque eu fiz biologia. Hoje eu sei. Não faria nada diferente. Então, primeiro, a gente tem que dizer mais sim do que não, né? A gente tem que ter amor, a gente tem que olhar o próximo, independente de quem ele seja, a gente tem que saber que ele é o nosso objeto de estudo e de trabalho. Acho que é isso.